Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, importante a vocês estarem me chamando como sempre, voltando aqui para vocês para trazerem as reais notícias do estado do senhor Augusto Liberato no plano espiritual, devido ao uso da sua imagem, da sua conotação das suas palavras, amplamente divulgadas em redes sociais, o interesse de vocês em saberem como se encontra, principalmente aqueles que não conhecem muito como funciona o sistema do outro lado, ou seja, 90% da população. Pessoal, Gugu Liberato continua dormindo, desacordado. Vamos relembrar o fato que vocês conhecem, que vocês gostam de relembrar sempre, da prejudicialidade de um espírito com sentimentos muito maiores, muito mais ambíguos, enormes, elevados ao quadrado, em rever uma situação no planeta Terra com seus familiares de discórdia. Isso faz um mal extremo ao espírito e voltamos ao filme Nosso Lar, de André Luiz, onde por uma pequena coisa ele desce para visitar a sua família depois de muito trabalho e ele encontra a esposa dele casada novamente depois de muito tempo. E ele começa a conotar um sentimento muito complicado em relação àquilo e é quase puxado para o umbral novamente. Diante daquele sentimento, os espíritos que estão ali com ele custam a remanejar a situação em si para que ele não seja puxado e ele acaba se acalmando e praticando um ato de amor ali, entendendo a situação. O senhor Augusto Liberato, como foi com Ayrton Senna, como é com muitas pessoas que falecem e que são conhecidas, vamos dizer assim, por uma série de pessoas que conota de certa forma uma energia muito negativa de pesar ao espírito, o espírito sente esse pesar. Eles são colocados para dormir por longos tempos. Senna, se eu não me engano, ele ficou 5 a 6 anos dormindo até passar todo aquele sentimento fúnebre, todo aquele desgaste que houve entre a família, Adriane, fofocaiada. O espírito em si não participa mais das mazelas, delongas humanas. O espírito em si, ele é trabalhado apenas a entender os fatos que aconteceram posteriormente, para ele prosseguir a sua caminhada e poder sim ajudar quando foi a hora certa, que é dessas pessoas, quando elas desencarnarem, forem para o outro lado. Não existe interferência de defesa a determinado ser aqui, interferência de determinado ser aqui, ou não existe a possibilidade tão cedo dele fazer a psicografia, dele psicografar qualquer coisa, dele defender qualquer a pessoa aqui, dele colocar a sua espiritualidade em si num problema humano que tem que ser resolvido pelos seres humanos limitados aqui. Nenhum espírito, nenhuma espiritualidade vai permitir essa interferência aqui. Então ele vai continuar dormindo, gente, por muito tempo. O que eu quero dizer para vocês é que do jeito que ele caiu, do jeito que ele faleceu, ele ainda nem tem ideia do que aconteceu. Neto, você fala muito deste sono profundo que é colocado esses espíritos. Isso varia muito, gente. Nós que somos Zé Ninguéms, vamos dizer assim, nós que não temos uma conotação, nós vamos morrer e a nossa família vai colocar a gente dentro de um caixote, né? Vão dividir as prestações em 300 vezes, vai custar pagar, porque morrer hoje em dia, né? Tá pior do que tá a hora da morte, né? Morrer hoje em dia tá um negócio dos infernos, né? Porque você tem que pagar caixão, buraco, não sei o que. Eu já falei, minha família, por exemplo, se eu morrer hoje, eles vão ter que me jogar no quintal e com um caixote lá, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e assim vão ficar endividados, né? E a maioria das pessoas são assim, morrer da hora da morte. Inclusive teve uma cidade aí que fez um plano funerário aí para quem morresse em determinada semana lá. Muita gente resolveu morrer, né? Deu desconto para quem morresse aquela semana lá.
E as pessoas resolveram morrer tudo naquela semana lá, porque ficou mais barato para todo mundo, enfim. Brincadeira, né, gente? Que morrer anda caro. Então nós somos simples mortais. Então nós não temos essa prerrogativa de ficar dormindo muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque há pejoratividade do sentimento humano, da nossa perca, da perca do espírito. Nós sentimos de lá? Mas é muito menor. Nós temos um vínculo muito menor de convivência. Nós temos da nossa família, dos nossos amigos, né? No meu caso, por exemplo, da minha querida sogra, que provavelmente vai me ajudar muito do outro lado, porque quando eu morrer ela vai soltar foguete, vai fazer festa, vai festejar até mandar parar, né? Então isso é um benefício, até vai ser um benefício para mim. Nós, pessoas normais, nós levamos cerca de 2, 3 meses para sair desse sono que eles colocam a gente até passar todo esse drama que nós fazemos mediante ao desencarne para não atrapalhar o espírito em si. Porque o espírito em si, sentindo como se fosse agulhadas, porque nós sabemos que a única coisa que atravessa os véus das dimensões são os sentimentos, e quando uma pessoa falece, nós temos... É natural da gente sofrer e sofrer e sofrer, e ele vai sentir isso do outro lado, porque ele também vai sofrer, porque ele perdeu uma série de pessoas. É preparar devagar o espírito para que haja uma aceitação de toda aquela situação. E quando não tem como ser feita essa preparação, coloca-se num sono induzido de longo tempo, onde as coisas aqui já vão estar mais estabilizadas, onde ele vai ver a situação estabilizada, e posteriormente ele vai acompanhar todos os problemas que se teve. Mesmo assim ele vai ficar desagradado, mas muito menos. Aonde ele vai ver que a situação de certa forma já está resolvida. E a situação do senhor Augusto Liberato está longe desse drama acabar. Vai acabar, mas está longe dele acabar. Foi assim com Ayrton Senna, ficou quase 5 anos dormindo. É assim com a maioria dessas celebridades que conotam um sentimento abrangente de muitas e muitas pessoas. Então a prerrogativa é que eles fiquem muito tempo colocados num sono induzido. E é assim que o senhor Augusto Liberato se encontra. O senhor Augusto Liberato, posteriormente a isso, tão cedo ele acordar, ele vai ter todo o aprendizado, conhecimento repassado. E depois disso, pode ser que, se haver um benefício no coletivo de ensinamento para a população mediante a sua história, ele venha falar alguma coisa. Agora, individualmente, a família, conotando lados, conotando histórias, conotando vertentes humanas, não pertence mais a ele. Não pertence mais a ele. Ele tem muito a se preocupar consigo mesmo. A interferência espiritual aqui não é algo que deva ser feito, a não ser mediante a curas de problemas que são de fácil resolução. Uma doença, uma virose, alguma coisa nesse sentido que não vai atrapalhar o equilíbrio entre morte e vida. Essa é a verdadeira interferência, mesmo porque eles não sabem. Às vezes, você tira da frente de uma pessoa um buraco e acaba colocando na frente um precipício. O universo é um mistério, os caminhos que eles seguem são demasiadamente complicados. Então o senhor Augusto Liberato continua dormindo, vai continuar por um bom tempo dormindo. Posteriormente a isso, vai haver todo um trabalho de aceitação mediante a vários espíritos que vão fazer isso, vão mostrar com muita destreza, com muita amabilidade o que aconteceu, o que deixou de acontecer, em passos lentos, para que haja um entendimento dele de toda a interatividade que a morte dele gerou em si, posterior, porque provavelmente nem imaginava que isso ia acontecer, ninguém nunca imagina, e é isso, gente. Ele não vai escrever por agora. Eu já falei para vocês, não tem como isso acontecer. Seria prejudicial a ele, seria prejudicial à família, seria prejudicial a qualquer pessoa. Raros espíritos que são espíritos ninguéms escreveram do dia para a noite. Pode acontecer? Pode, mas são espíritos
que não tiveram uma pejoratividade tão grande na sua morte. São espíritos que não tiveram a conotação de um país inteiro lamentando, suscitando, perguntando como foi a sua morte, conotando sentimentos como se fosse... Então não é essa a prerrogativa. A prerrogativa deles são diferentes. Neto, então é melhor ser pobre para passar para o outro lado? Gente, não sei. Casos e casos, reencarnações em reencarnações. Quem garante para você que você não foi um Gugu da vida em outra encarnação? Então você passa por várias experiências. O que é bom para vocês entenderem é que privilegia na carta psicografada ou na comunicação do espírito sempre o coletivo e o bem do espírito. Os problemas do ser humano, o ser humano em família resolve. Não há uma interferência. Jamais haverá uma interferência. A não ser que, mediante um longo tempo, haja um entendimento grande, muito grande, e assim para o benefício de todos, aonde não causará nenhum transtorno a uma palavra de esperança para que todos se unam coletivamente. Nunca há de separação. Isso é a verdadeira espiritualidade, esse é o verdadeiro espiritismo. Qualquer pessoa vai falar isso para vocês, isso é da cartilha, isso é antigo, não está acordado. O Liberato já está dentro da colônia há muito tempo, está em sono induzido, é acordado de vez em quando para tomar uma água, para comer alguma coisa, mas numa consciência que não existe, como se você estivesse como se fosse minha sogra tivesse bebido 1 litro, que ela faz isso no final de semana, ela bebe 3 barril de chopp, quando você vê ela tá dormindo lá, né? A primeira vez que eu assisti ela dormindo, eu achei que ela estava invocando o Beelzebub com aquele ronco, né? Eu falei assim, não, ronco, ela tá invocando um espírito do mal, ou então tá saindo alguma coisa dela, um alien, alguma coisa. Não é aquele sono pesado mesmo, aquele sono que você vai acordar posteriormente sem saber o que aconteceu direito, que parece que você passou um trator em cima das tuas costas. E isso é trabalhado. Não tem todo um trabalho a ser feito ainda antes dele conhecer toda a situação e está longe disso começar. Eu estimo um prazo de 5 anos para começar esse trabalho com ele, onde já vai ter desvencilhado todos esses fatos pejorativos que a família em si e que a população brasileira em si está colocando em cima desse espírito. Essa é a verdadeira notícia de como ele está. Fora isso, tudo que vocês escutarem por aí é uma ilusão. Já garanto para vocês com plena convicção. É fabulosidade, é qualquer coisa no sentido de querer. Nós temos espíritos que já faleceram já há algum tempo, que estão querendo vir falar e que não trouxeram, justamente para evitar essa conotatividade. Agora, se perguntar por que está saindo esse tanto de psicografia do Google, a culpa é do médium transgressor ou a culpa é de vocês que estão indo atrás disso? A gente tem que parar, a gente repensar que tem muita gente para trazer muita coisa boa para nós que já se foi há algum tempo. E começar a usar a moralidade para trabalhar com a espiritualidade. Que já ficou mais do que provado que esses que não estão se adequando moralmente ao espiritismo estão caindo igual moscas, mediante as redes sociais. Então espero que os médiuns comecem a tomar consciência de que às vezes é muito melhor trabalhar com pequena quantidade por enquanto, do que tentar subir o teu nome em si na estrela guia, estrela cadente para o céu, porque do mesmo jeito que você sobe igual um cometa, ele tende a descer. Tudo que sobe muito rápido tende a descer. Então a subida é lenta, dolorosa e árdua. O trabalho é doloroso e árduo e começa no pequeno. Mas ele não tem a propensão de cair como uma estrela cadente da noite para o dia. Eu acho que já está mais do que provado isso, né? Vou ficando por aqui, Antônio Neto, com vocês. Até a próxima, pessoal e sogrinha. Não vou pedir desculpa não, viu? Que eu vou gravar o ronco da senhora a próxima vez. E eu não sei não, viu? Aquele ronco da senhora, a senhora ronca, a cachorrada cai matando, né? Pelo amor de Deus, vamos comer menos. Eu acho que tá comendo e dormindo. Brincadeira como sempre, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima.